Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, com muitos assuntos importantes, há 243 dias das eleições presidenciais que mudarão o rumo do nosso país. Estamos chegando lá. E eu digo isso porque é inaceitável. Nós não podemos admitir que a maior parte do povo brasileiro tenha ficado desalmado, tenha ficado insensível, tenha perdido a capacidade de ter solidariedade, de ter respeito ao ser humano, ter respeito ao nosso país, ter respeito à civilização. Nós não podemos aceitar que a maior parte do povo brasileiro se identifique com esse comedor de farofa. Comedor não, né? Esse espalhador de farofa. E mais do que isso, de espalhador de insanidades, de maus comportamentos, de maus exemplos, de desumanidade, de falta de empatia. Então nós temos muito a fazer nesse ano de 2022 e nós vamos mudar o rumo do nosso país, com certeza. Bom, se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, convido você a conhecer os nossos outros vídeos e a se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo. Já somos quase 500 mil de pessoas que se conectam com esses valores que eu acabei de falar aqui no nosso portal. Pessoas que querem ajudar o nosso país a retomar o caminho da civilização. Se você acredita nisso, se você quer fazer isso, venha para o nosso portal também, espalhe o nosso portal. Se gostar dos nossos vídeos, dê o joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu acredito tanto nesses valores do bem, que eu vim para cá. Quando eu resolvi vir para a internet, minha vida estava tocada para outro canto. Mas eu vi tanta insanidade, eu vi o Brasil tomando um caminho tão ruim que eu falei, não, acho que eu tenho alguma contribuição para esse debate. E para minha satisfação absoluta, já somos quase 500 mil de pessoas que estão conectadas com esse tipo de pensamento que eu coloco aqui todos os dias. E a vinda de Bolsonaro para a presidência do nosso país não trouxe apenas um comedor de farofa, um espalhador de farofa, uma pessoa que não tem educação alguma, um troglodita, um ser que a gente não pode classificar como um ser humano, porque falta ele a racionalidade. E mais do que isso, falta coração, né? A gente não pode exigir que um governante ele seja inteligente, mas a gente pode exigir, a gente pode esperar que ele tenha coração, e isso o presidente não tem. Por exemplo, os males que estão sendo causados no nosso país, no macrocosmos, como por exemplo os males causados pela pandemia, foram estimulados, foram amplificados com a participação do presidente da República, com a ação e com a sua omissão também. E mais do que isso, né, isso vê atrelado a um desamor ao próximo, a um desrespeito ao próximo. E isso vai se replicando no nosso cotidiano nos casos isolados. Quando a gente vê uma agressão doméstica, uma agressão numa pessoa na rua, quando a gente vê uma pessoa espancando outra no noticiário, quando a gente vê a violência graçar por todos os lados, né? E ela vai atingindo, inclusive, cidadãos que mexem com valores da humanidade, né? Todo mundo está chocado com mais esse episódio aqui no Rio de Janeiro, onde um rapaz de 24 anos, o Moise, foi espancado, né, a pauladas aqui, porque foi cobrar o salário dele. A mãe dizendo, mataram meu filho aqui como matam em meu país. O rapaz é do Congo, no antigo Congo belga, portanto congolês. Eu, particularmente, eu tenho muita proximidade com esse tipo de assunto, de situação, porque eu sou voluntário do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Eu empreguei no Lapa Café muitos refugiados, eu aprendi muito com os refugiados e ajudei a elaborar, inclusive, uma cartilha para os empresários que têm interesse em contratar refugiados, das peculiaridades, né, do choque cultural, como é que você tem que preparar os seus próprios funcionários para lidar com o refugiado, como é que você conversa com os clientes para explicar que tem uma pessoa ali que está com uma dificuldade de compreender a língua portuguesa, que aquela pessoa precisa ser inserida ali, e tem experiências muito interessantes. Então, vou até colocar para vocês, se você tem interesse, se você é um pequeno empreendedor também, de contratar algum refugiado, a experiência é muito interessante, mas você tem que saber por que você está fazendo isso e qual o alcance disso. Então, essa cartilha eu vou disponibilizar para vocês. Eu ajudei a montar aqui com alguns assuntos jurídicos, mas tem algumas questões humanas também, né? Então, lá com os funcionários lá para café, eu percebi que tinha muita dificuldade, né, deles entenderem por que a gente tratava de uma forma diferente, uma forma mais acolhedora, um refugiado.
Eles não entendiam, porque eles também, muitas das vezes, vêm de zonas conflagradas da cidade, também sofrem violências, então eles não conseguem entender como uma pessoa não entende algumas coisas da língua portuguesa. Aí você tem que pegar, mostrar, olha, ele está vindo dessa região, essa região tem esse tipo de conflito, tem esse tipo de situação, ele está aqui, ele deixou tudo para trás. E só para exemplificar, muitas vezes eu colocava para os nossos funcionários o filme Diamante de Sangue, né? Que é um filme muito interessante, um filme muito dramático, que fala da situação em Serra Leoa. E no Congo acontece uma situação muito parecida, para quem viu esse filme aí, porque é um país que foi colonizado ali pelos belgas, né, um país rico em minerais, em diamante, em ouro, e por conta disso sofreu sempre todo tipo de influência dos Estados Unidos, da Bélgica, dos países europeus, que estavam interessados não em direitos humanos, não na soberania desses países africanos, mas nas suas riquezas, como acontece até nos dias de hoje. Então, eu tive sempre muita proximidade com esse tema. Então, quando morre um jovem que foi cobrar dias de salário, gente, o que é isso senão a reprodução desse astral de violência que o Brasil está vivenciando? Se vocês pegarem o perfil dos espancadores, vocês já sabem com quem que essas pessoas se identificam, né? A polícia vai descobrir, depois você vai pegar o Facebook dessas pessoas, você não vai ver nenhuma pessoa que tenha respeito a ser humano, que tenha um discurso de solidariedade, que tenha algum trabalho social, que não tenha nenhum tipo de preconceito. Você vai ver essas pessoas identificadas com personagens que a gente está vendo no cotidiano. Você sabe do que eu estou falando, não precisa dar nome aos bois, porque senão muitas pessoas falam, está querendo politizar o assunto. Mas o assunto é político também. O assunto é político também, porque uma sociedade que politizada ou mal politizada está, ela acaba dando espaço para esse tipo de atos anticivilizatórios, que acontecem aqui no Brasil e acontecem em outros pontos do mundo também. Então, a polícia vai descobrir quem são essas figuras e a gente vai vê-los na sequência. Aí viram todos gatinhos, viram todos pessoas que querem serem tratadas, né, como pobres coitados, pessoas que se destemperaram, que nunca errou na vida, enfim. Esse é o tipo de gente que está reproduzindo esse tipo de comportamento no nosso país. E onde está o presidente da República? Ele fez algum comentário em relação a isso? Ele usa refugiado, mas para fazer política partidária, política escrota no português claro. Ele não está preocupado com o venezuelano quando ele vai lá ver a Operação Acolhida. Ele quer que o venezuelano morra. Ele está utilizando aquelas pessoas como ferramenta política para ficar atacando o regime venezuelano, um outro país, e funcionar como um capataz, um lambe-botas da ultradireita, os ultraconservadores norte-americanos, que também não estão interessados em democracia na Venezuela. Na verdade, defendem grupos econômicos que querem assaltar a Venezuela. E o Bolsonaro, como grande capacho dessa história, ele dá coro a esse tipo de situação. E, infelizmente, gente, esses discursos xenófobos, eles estão circulando por todos os lados. Quando a gente vê uma situação, peguei aqui uma informação, né, num canal que estava reproduzindo aqui o que está acontecendo lá em Portugal. E nós vamos falar de Portugal também. Aliás, eu quero fazer um programa especial sobre Portugal. E aí eu estava querendo saber se nessas eleições de Portugal, se igrejas evangélicas também têm influência eleitoral em Portugal, né? E aí eu fui descobrindo que esses grupos neopentecostais que estão em Portugal, eles tentam sempre fazer algum tipo de conexão entre a comunidade de brasileiros que estão morando em Portugal. E dentro de um Estado que agora está sendo conduzido de uma maneira muito clara por uma ideia socialista, por um partido socialista, eles estão ali atacando o regime português, que acolhe essas pessoas todas, né? Então, os evangélicos que estão lá em Portugal, eles aderiram agora ao partido Chega, né? O movimento Chega. E o que é o Chega lá em Portugal, gente? É uma coisa, eu andei pesquisando aqui, é muito interessante porque eles são xenófobos, né? Eles querem colocar barreiras em Portugal. Eles querem que os imigrantes sejam deportados, sejam mandados de volta para os seus países de origem. E aí a gente vai vendo que esse tipo de pensamento, que fez esse tipo de vítima aqui no Brasil, que ele vai se reproduzindo
para além das nossas fronteiras, né? Muitas pessoas falam a ultradireita em Portugal cresceu bastante, sim, mas eles, felizmente, eles ainda são uma camada, são uma escória da política portuguesa que está de uma forma muito minoritária ainda diante dos valores civilizados que se colocaram agora de uma forma muito predominante nessas eleições de Portugal. Então, é um assunto que eu gostaria de aprofundar mais, eu queria que meus amigos portugueses me falassem, mandassem aqui comentários, qual é o papel dessas igrejas pentecostais ou neopentecostais em Portugal? Uma nação que é muito católica, secularmente católica, e como é que eles convivem e se eles pensam em ter um tipo de participação política mais ativa como eles têm aqui no nosso país, aqui no Brasil. E esses valores, gente, essas coisas que mexem tanto conosco, elas vão se reproduzindo em situações como essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. O que aconteceu aqui? É o fotógrafo suíço René Robert, que lá em Paris ele tropeçou, caiu no chão, ficou ali, deve ter desmaiado, um frio tremendo, mas a violência urbana, a falta de sensibilidade que reina em grandes cidades é tão grande que as pessoas veem ali um cara deitado, pode ser um refugiado, pode ser um mendigo, ninguém vai lá perguntar para o cara o que está acontecendo. O que aconteceu? Morreu de hipotermia, um fotógrafo famoso, numa situação que é reflexo da desumanização que muitas cidades estão sofrendo, inclusive aqui no Brasil também, né? Quantas pessoas se sensibilizam com os dramas sociais que estão acontecendo aqui no nosso país, exceto as igrejas, né, que acabam tendo esse papel de fazer algum tipo de acolhimento, alguns programas sociais, enfim. Mas a produção de miséria, ela não para, porque um governo como o governo Bolsonaro produz cada vez mais pessoas excluídas, cada vez mais miséria, cada vez mais pobreza, cada vez mais desescolarização, cada vez mais respeito a princípios civilizatórios, e esses bolsões de miséria, esses bolsões de exclusão todos, né, eles acabam proporcionando esse tipo de situação absolutamente absurda. Eu coloquei para vocês ontem essa notícia, vou colocar hoje nosso papo aqui. Crise joga famílias nas ruas e barracas se espalham em São Paulo. Gente, está uma epidemia de barracas espalhadas em São Paulo. Mas não é só em São Paulo, né? No Brasil inteiro, você que se desloca de carro, parou no sinal, numa cidade mais populosa, a cidade tem mais habitantes, você vai ver alguém segurando uma plaquinha, uma criança vendendo alguma coisa, uma pessoa com algum tipo de deficiência, você vai ver alguma pessoa necessitada. E você que ainda tem algum coração e alguma forma de contribuir, você vai lá e às vezes você compra, você nem quer comer nada daquilo ali, mas você está ajudando a pessoa ali a não ter mais um dia de sofrimento, mais um dia de inferno na história dela, né? Então, a gente vai vendo essas coisas para cima e para baixo. E o presidente da República, ele não só não se solidariza com ninguém, como também não trabalha, né? A agenda do Bolsonaro hoje começa às 4 horas da tarde e vai até às 5. 1 hora de trabalho. A gente tem como não dizer que o presidente da República, além de todos os defeitos que ele tem, ele é um vagabundo, é uma pessoa que não trabalha, ele recebe para não trabalhar? Então, como é que a gente pode aceitar que a maior parte do povo brasileiro se identifique com vagabundo, no português claro? Pois bem, eu nunca pensei que eu pudesse estar reproduzindo essas coisas todas em programas como o nosso. E aí, gente, a política aqui no Brasil, ela continua problemática, né? Hoje eu vi essa fotografia aqui, acho que está dando para vocês verem, né? Do clã Garotinho com o Bolsonaro. Meu Deus do céu. O que virou o Garotinho? O que essa gente tá fazendo no mundo da política, né? E também, como mais um capítulo que a gente não pode deixar de criticar, comportamento do ex-juiz Sérgio Moro, né? Gente, essa matéria aqui, ela é grotesca. Ela diz o seguinte, no Valor Econômico: em aceno a evangélicos, Moro defende benefícios e isenções a igrejas. Me desculpe, senhor Sérgio Moro, que oportunismo vagabundo esse salafrário, hein? Diz aqui: em busca de apoio entre evangélicos, o pré-candidato do Podemos à presidência, Sérgio Moro, apresentará na próxima semana uma carta de princípios aos cristãos, com a defesa de pautas conservadoras e de benefícios como a imunidade tributária a igrejas e templos religiosos.
Sérgio Moro, a Constituição já dá imunidade para esses templos. O que acontece é que tem muita picaretagem, muito desvio desse princípio constitucional para que virem empresas altamente rentáveis. O senhor quer dar apoio para essa gente, aos Malafaias, aos Valdomiros, aos R.R. Soares, essa gente que o senhor está querendo fortalecer? A gente não tem como não fazer crítica, né? E aí vem o texto aqui. Aos cristãos, o pré-candidato defenderá ainda a liberdade de expressão dos religiosos, ou seja, para o Malafaia continuar a fazer todo tipo de patifaria na internet, né? E pessoas como ele também. A liberdade religiosa e a atuação de igrejas e entidades ligadas religiosas em áreas sociais. O Ziel Santana disse que o pré-candidato pretende mostrar como um conservador, se mostrar como um conservador equilibrado e democrático, para se contrapor a Bolsonaro. O presidente não é conservador, ele é autoritário. Bolsonaro já casou 3 ou 4 vezes. Não é exemplo, disse Santana. Gente, é um rebaixamento dos debates políticos que a gente não tem como enxergar onde é que esse troço está chegando. E aí, gente, me desculpe você que é simpático ao ex-juiz Sérgio Moro, você está muito mal parado. A gente tem que colocar uma lupa sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o que ele fez no passado, enfim. E a gente vai perceber que ele também foi cúmplice de Bolsonaro, né? Não tem como a gente aliviar e esconder esse tipo de fato e de verdade. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. O bem sempre vence. Demora um tempo às vezes, né? Mas acaba vencendo. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. E se você também não acreditasse nisso, você não estaria conosco aqui no nosso portal até esse momento. Gente, muito obrigado. Somos quase 500 mil. A gente vai fazer muito barulho juntos nesse ano de 2022. Vamos seguir em frente. O Brasil não é essa coisa ruim toda que a gente vê todos os dias reproduzidos pelos bolsossadomasoquistas, aqueles que têm prazer no seu próprio sofrimento, mas têm muito mais prazer quando veem os outros sofrerem também. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!